Ômega Web Rádio. Bom dia, começando mais um programa 3 em pauta aqui na Ômega Web Rádio, prazer estar com vocês mais uma vez, nessa terça-feira, dia 28 de setembro, Ted, 28 de setembro, tudo bom? Um abraço a todos que participam do programa com a gente, sejam bem-vindos ao programa, o programa é feito para vocês, desde já fica o convite para interagir com a gente, mandar seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, lembrando que o 3 em pauta tem sempre o oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, tem sua unidade de primeira linha no Canal 2, feita pela Beneficência Portuguesa e outras espalhadas pela região. Programa dessa terça-feira, tenho ao meu lado aqui nossa parceira Cris Carvalho. Cris, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia nosso convidado Marcelo, bom dia a todos. Isso daí, hoje estamos em 3 em pauta mesmo, né? Tá eu, você e o Ted hoje, que está de forma remota. Bom dia, Ted. Oi, bom dia, Cris, bom dia, Anderson, bom dia ao nosso convidado, já daqui a pouco será apresentado. Um grande abraço a todos que nos acompanham, o Marcelo aí no comando da nave, né, como bem diz o Anderson, e sempre com muita informação, análise e entrevista, mais um 3 em pauta no ar nessa terça-feira. Da nave me lembra o show da Xuxa. Não, me lembra Enterprise, me lembra outras naves mais nobres, mais importantes, digamos assim. O programa dessa terça-feira, convidado importante aqui, seu Ademir, do Sinta Saúde. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao 3 em Pauta. Bom dia, Anderson, bom dia, Cristiane, Ted e a todos os ouvintes. Estamos à disposição para participar desse programa que nós recebemos o convite e fizemos questão de participar. Prazer nosso de contar com o senhor aqui, tem muitas coisas para esclarecer, para contar para o pessoal que trabalha na área de saúde, aí tem informações importantes, aí até alguns questionamentos que a gente já levantava ali antes do programa, também vai caber algumas perguntas, mas antes da participação do seu Ademir, tem giro de notícias, certo, Ted? A bola é contigo. Exatamente, e começando com uma notícia ligada ao orçamento, né, da Prefeitura, né, de Santos. A Prefeitura de Santos entregou nesta segunda-feira à Câmara Municipal a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, com despesa total de 3,7 bilhões, 13,9% a mais que o do ano anterior. Desse montante, há 1,6 bilhão para as áreas sociais, né, no caso saúde, educação e desenvolvimento social. A saúde é a área com mais recursos e terá 786,7 milhões. Na sequência está a educação, com 702 milhões. Completando a área social, 75,6 milhões estão previstos para a pasta de desenvolvimento social. O município aplicará na saúde 22,2% da arrecadação dos impostos próprios e transferências citadas pela Constituição. O mínimo exigido é de 15%. Já na educação, a aplicação de recursos seguindo a legislação será de 25,21%. O mínimo é 25%. E doutor falando Ademir, de saúde... Só um instantinho, até. Não, que até claro. Ouviu o doutor Ademir. Sabe que orçamento é uma peça de ficção, na verdade, né? Ela é feita para ser aprovada e para ser descumprida, né? Você tem razão. Nós temos acompanhado, assim, sempre acompanhando a questão do orçamento, o orçamento da saúde dentro do que a lei estabelece, não é? Mas sempre vai faltar. E nessa questão da pandemia, né? Pior ainda. Então, até aproveitando, me parece que as filantrópicas, os hospitais filantrópicos devem receber uma verba extra do governo federal, segundo proposta feita aí pelo ministro, né? Que as filantrópicas, obviamente, também atendem uma grande massa de trabalho de pacientes e nós que acompanhamos bem esse processo, vemos a dificuldade que elas têm. E os trabalhadores da saúde que trabalham, obviamente, nessas empresas, também é complicado até, a gente discute muito, né, a questão salarial desse pessoal, não é, desses trabalhadores, porque a valorização também deixa a desejar, não é? Nós lutamos para que os hospitais filantrópicos e os hospitais particulares também tenham acesso às verbas para que possam até atender melhor, né?
Mas nós não vemos, às vezes, a mesma reciprocidade em relação ao trabalhador. Sem Né? dúvida. Só para você citar um exemplo, nós estamos agora numa database de destino coletivo e o índice já passou do segundo dígito, que também é uma vergonha. Muito tempo que a inflação não atinge 2 dígitos. E aí você veja, os hospitais estão dificultando essa negociação. Eu estou negociando com o Silantop, que abriu a negociação até certo ponto, chegando no índice, não é? Mas ainda tem algumas coisas a se discutir, porque quer dar de forma parcelada, e aí o trabalhador, que, como eu disse, que já não tem uma boa remuneração, acaba questionando. Então, o que a gente tem a dizer é isso, que as verbas para a saúde, a do município, principalmente na questão da saúde básica, né, que aí atingiria mais o serviço básico de saúde, a gente entende que o orçamento talvez seja pouco até ao final do mandato ou do ano para atender. Do verba de parlamentar para dar uma força. Sempre tem a verba parlamentar que ajuda, né? Enfim, nós estamos acompanhando esse processo também. Sem dúvida. Ted? Continuando aqui o giro de notícias, né, falando de saúde, né, que vai ser o nosso tema também de hoje, a Prefeitura de Guarujá iniciou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos com 75 anos ou mais a partir desta terça-feira, dia de hoje, 28 de setembro, né, como lembrou o Anderson, no dia da rua onde eu morei quase 33 anos. E meus pais continuam morando lá. A terceira dose será destinada a mais de 16 mil pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde começa a aplicar a dose de reforço para o público com 85 anos ou mais no dia 13 de setembro. Começou, né, na verdade. Em menos de 15 dias, cerca de 1.500 pessoas já foram imunizadas com a terceira dose. O prazo mínimo para receber a terceira dose é de 6 meses após ser completado o ciclo vacinal com as 2 doses ou dose única, a vacina Janssen. Os idosos devem ir até o seu posto de vacinação mais próximo de segunda a sexta, das 9 às 15 horas, né, falando de Guarujá. É necessário levar um documento com foto, comprovante de residência em Guarujá, né, e a carteira de vacinação contra a Covid-19. E continuando o assunto, não saúde, né, mas falando de turismo, né, ontem foi comemorado o Dia Mundial do Turismo, nessa segunda-feira, dia 27, e para celebrar essa data, a Prefeitura de Santos vai zerar o preço do ingresso do Museu Pelé, né, lá no Largo Marquês de Monte Alegre, no Valongo, e até o final do ano. Essa gratuidade vai acontecer até o final do ano. A promoção tem início nesta sexta-feira, dia 1º de outubro. O museu, que funciona de terça a domingo, das 10 às 18, inclusive, está com uma nova atração. No sábado, né, ela foi inaugurada, foi aberta a exposição O Início da Lenda, Pelé sob o olhar do fotógrafo José Dias Herrera, que mostra em grandes painéis e centenas de fotos os primeiros dias do rei do futebol no Santos Futebol Clube. Lembrando que essa gratuidade já havia acontecido no final de semana, em razão da Primavera Criativa, né, uma iniciativa da Prefeitura de Santos. E continuando o giro de notícias, agora falando do túnel, né, submerso entre Santos e Guarujá, né, a União dos Vereadores da Baixada Santista vai se reunir com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, o Diogo Piloni e Silva. A reunião vai acontecer nessa quarta-feira, dia 29. Na pauta, a entrega de moções de apoio ao túnel submerso, como ligação seca entre Santos e Guarujá. Está prevista também a participação do consultor portuário e porta-voz da campanha Voo de Túnel, Eduardo Lustosa, que inclusive participou do programa com a gente há algum tempo, exatamente. Do diretor do Departamento de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias Portuárias do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria Nacional de Transportes Aquaviários, Ministério da Infraestrutura, enfim, toda essa estrutura, o Fábio Lavor, da Secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, a Natália Marcaça de Souza, e da deputada federal Rosana Vale, do PSB, daqui da região, que também participou do 3 em Pauta há algum tempo. E falar em Brasília, né, Ted? Tem um representante aqui do comércio da nossa região, vai ter um encontro também em Brasília, não é isso? Exatamente. No Fórum Nacional do Comércio, né, que vai acontecer nos dias 28 e hoje, né, exatamente, e amanhã em Brasília, no Ballroom do Hotel Royal Tulip Alvorada. O Fórum Nacional do Comércio é a oportunidade de defender aí os interesses do setor de comércio e serviço junto ao poder público. Esse evento será tanto presencialmente como de forma remota, com transmissão ao vivo nas redes sociais oficiais da CNDL.
Estará presente, aí você, o dirigente ligado ao comércio que estará presente, que é aqui da Baixada Santista, é o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, o Nicolau Beide. Né? Nas edições anteriores desse evento, participaram grandes especialistas em varejo, tecnologia e inovação, assim como as principais autoridades brasileiras responsáveis por tomar as decisões que impactam os consumidores e os empresários. Maravilha. Fechado o giro de notícias. Passar a palavra para Queria Cris fazer Carvalho já aqui. um comentário, porque o Ted falou no giro de notícias referente à vacinação, né? E ontem me chamou a atenção, porque fala muito que as pessoas estão ficando imunizadas, a gente sabe que a vacina não deixa a pessoa livre de pegar a doença, né? Então eu não sei até onde esse termo imunizado é correto de estar sendo falado, mas ontem me chamou a atenção que eu indo para a Beneficência, a tenda da UPA Central, da Joaquim Távora, estava sendo desmontada. Eu queria perguntar para o presidente do Centro Saúde, senhor Ademir, o senhor que tem contato com os profissionais de saúde, está ligado? O que o senhor acha disso? O senhor acha que não está sendo muito precoce de estar desmontando isso e as pessoas acharem que a pandemia acabou? É verdade. A coisa não vai terminar tão rápida. Aí tem que manter os cuidados, né, o Cristiane? Porque no caso de Santos, por exemplo, já desmontaram lá da Zona Leste, não é? Estão reduzindo os dedos. Eu entendo que é precoce, sim. Né? Eu acho que nós estamos aí avançando muito, já liberaram jogo de futebol, já estão liberando. Então, eu acho que não é o momento ainda, não é? Entendo que devemos... Já liberaram shows, já temos shows agendados para dezembro. Por outro lado, a Anvisa ainda não liberou o transatlântico. Entendeu? Então, acho que, na verdade, teríamos que ter, já que a vacina está atuando, está indo bem, deveríamos primeiro deixar todo mundo imunizado para depois tratar de liberar todos. É lógico que tem a questão da economia, tal, que nós, do desemprego, a gente também entende isso, né? Mas, ao meu ver, deveríamos esperar, assim, mais um pouco para poder... E eu até queria entender também, porque, assim, se você pode viajar, você pode ir para um hotel, por que você não pode ir para um transatlântico, que é um hotel, porém, flutuante? É verdade. Né? Então, assim, não tem muito sentido entre você ir para um hotel em Campos de Jordão, que andou lotado agora no inverno, e ainda não tinha tanta gente vacinada, mas por que você não pode ir para um transatlântico? Então, assim, fica uma coisa um pouco difícil de entender. Eu deve partir do pressuposto do índice de internação, né, em UTIs, que está na casa de 20 e poucos % ali, um índice bem abaixo daquele pico que a gente chegou a ter de 84%, se não me engano, foi o índice máximo. Acho que eles partem dessa prerrogativa, né, de como o índice está num patamar bem baixo, e assim, o prefeito já falou também que, caso precise, ele vai remontar. Vai remontar, né, então... Eu acho que eles partem desse pressuposto, né? Como o momento permite isso, teoricamente, eles partem para essa desmobilização dos hospitais de campanha. Tem o Vitória, tem outros, aí a própria UPA da Zona Leste também tinha, né? Isso. Entende? Óbvio que eu disse, está reduzido, mas olha, lá em fevereiro de 2020 também estava reduzido, né? Agora o carnaval foi liberado também, parece que em São Paulo, para as escolas de samba já fazendo já trabalho. Começaram os ensaios. Já começaram. Olha, vai de cada um também, né? Eu entendo que já esperamos 1 ano e meio, de repente, mais uns 6 meses aí, talvez fosse melhor para que a população ficasse mais tranquila em relação ao vírus, né? Segundo o boletim de ontem, né, a ocupação de UTI é 23%, na rede SUS de 26%, isso. Na rede privada, 20%. Está reduzido, assim, nós estamos acompanhando. Cris? Vamos lá. Bom, o Sintra Saúde, ele é um sindicato que atende os profissionais que trabalham em hospitais, em clínicas, né? E ele está passando agora por uma reformulação, são 77 anos de história, é isso? É de 1939, que foi reconhecido pelo mais de Trabalho 77. com 82 anos. 82 anos. Mas teve aí um tempo longo, né, presidido pelo Dr. Paulo Pimentel, que infelizmente veio a falecer ano passado, né, em 2020. E agora o senhor está assumindo e está dando uma nova cara ao sindicato. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho
do sindicato, do Sintra Saúde, como é que é a atuação dele aqui, porque ele abrange toda a Baixada Santista, né? Então, na verdade, foi reconhecido, como eu disse, em 1939, o Tonico era o primeiro presidente, o Dr. Paulo Pimentel atuou durante 50 anos como presidente, e um companheiro que lutou muito. Eu acho que o Sintra Saúde deve muito ao ex-presidente falecido, e nós ficamos com ele por 32 anos, né? E nesse tempo em que eu vim para o sindicato, acompanhei bem o trabalho do Pimentel, e a gente era um personagem na cidade conhecido, atuou como vereador, foi juiz do tribunal, e nós aprendemos muito, na verdade, com ele, e estamos pondo em prática ao assumir, né, o comando, com o falecimento dele no dia 14 de dezembro, e o início, na verdade, do nosso mandato. Você veja, o mandato ao qual nós fomos eleitos terminou dia 7 de janeiro. No dia 8, assumimos um novo mandato que vai até 2027. O presidente faleceu justamente nesse meio tempo. O que nós pretendemos, na verdade, estamos com projetos, de estar renovando realmente muitos convênios, fazendo convênios para os associados, a questão do aposentado, temos aí que estamos criando um departamento de aposentados, né, para fornecer medicamento para o nosso associado, para acompanhar realmente, né, fazer lazer também, né, que nós temos convênio com clínicas médicas, com laboratórios, com colônia de férias, né? Laboratório, inclusive, o senhor fechou essa semana, em primeira mão, Laboratório Célula Mater também agora, fazendo parte do Sintra Saúde, né? Tivemos já com a Fátima na segunda-feira e já estamos preparando o contrato e vamos fazer essa parceria, que teria muito bom, que é um laboratório que está crescendo muito, né? A gente tem acompanhado o trabalho do laboratório, do doutor, que é o presidente da... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, né, que já iniciou há 30 anos atrás. Eu já acompanho, na verdade, o Saramata de 30 anos atrás. Então é isso. Nós temos também, o Saramata tem 200 trabalhadores que são representados pelo Sintra Saúde. E até vamos fazer uma parceria em relação até aos trabalhadores registrados por eles, né? Então, você vê, essa é uma outra parceria. Tem aqui, também com a ambulância, com a Medicar, né, que nós fechamos agora. E a Medicar é aquele atendimento tipo SAMU, né? Uhum. O associado liga, ele vai uma equipe na casa, se já faz a consulta, se precisar vir para o hospital, traz. Se não, atende lá mesmo. E também tem atendimento online, à distância, consulta à distância. Nós teremos uma parceria muito boa, e essa vez não tivemos ainda nenhum chamado, mas já a partir de outubro... À disposição da Medicar. A Medicar é uma empresa que vende de Ribeirão Preto, né? E me parece também que o Vender também já fechou com eles. E a nossa ideia é exatamente essa, dar para o associado independente e também para o aposentado uma participação maior, mais benefício, e também trazê-los para, que é importante, viu, Cristiane, o trabalhador vir para o sindicato. Hoje, para ter uma ideia, nós tivemos lá um número de associados para receber o processo da Intermédica. Eu quero que o senhor fale depois sobre esse processo da Intermédica. Então, essa vinda do trabalhador é importante para a gente e não dá mais ânimo de trabalhar. Porque uma coisa que eu acho ruim é o trabalhador distante do sindicato, não só da saúde, né, de todos os sindicatos. Essa campanha contra sindicatos, contra centrais sindicais, não leva a nada. Eu ia falar disso. Estava vendo ontem o Roda Viva com o Michel Temer, eu lembrei disso, que começou no governo dele esse desmantelamento aí da classe sindical. Assim, isso, né? Mas já vinha do Fernando Henrique. Né? Se você retorna ao Fernando Henrique, esse desmanche já vinha de lá. E combinou agora com a reforma trabalhista, e até não é só isso, que estão ainda querendo acabar mais mesmo com os sindicatos. Acabou o custeio da contribuição sindical, mas você tem que ver do associado. Sim, mas eu preciso trazer o associado, por isso que o trabalhador tem que se sindicalizar.
E, de repente, eu não preciso da sindical, se eu tenho um número de associados que eu possa manter a estrutura sindical, não é verdade? E é importante que o trabalhador conheça seu sindicato, Exatamente. né? Porque as pessoas têm um certo preconceito em relação ao sindicato. Essa foi campanha. Eu não sei o que o Anderson acha do nosso, né? Mas enfim, a gente muda de assunto. Mas em relação de conhecer, então para isso tem que ter benefício. Tem gente que boa. são tem gente boa, tem pronto. gente boa. Ter convênios, ter lazer e saber que o sindicato está ali para que, se ele precisar de alguma coisa, às vezes, que nem existe um departamento jurídico, existe um departamento de saúde também, que no decorrer do programa o Ademir vai estar falando disso. Mas saber que, por exemplo, um departamento jurídico não é só para resolver e ajudar nas questões trabalhistas, mas se, de repente, aquele trabalhador ele precisa de uma orientação jurídica por qualquer assunto, seja familiar, seja civil, seja trabalhista, tem um advogado ali para ele, né? Que ele não vai precisar arcar com custo só para pegar uma informação, não é isso, presidente? Então, nós temos, como você disse, eu tenho dois advogados trabalhistas, doutor João Rosas e doutora Keila, e na questão civil tem o doutor Ricardo, né? Também temos a previdenciária, que é a doutora Carla. Então, veja, nós temos 3 especialidades. No corpo jurídico, né? No corpo jurídico vem, né? Agora, o que falta, como você falou, é a participação. A pessoa, às vezes, vai num advogado que não está dentro da área também da saúde, que tem também essa questão de convenções e de situações diferentes no estabelecimento de saúde do que em outras áreas. Então, não desmerecendo, o trabalhador está livre para procurar, mas nós temos esse atendimento e fazemos questão de atender a todos, e se ele associado for, não tem pagamento. Mas em não sendo sindicato, nós também atendemos, independe de ser sócio ou não sócio, o sindicato está aberto aos trabalhadores de uma forma geral. E o fato os benefícios não é somente ao trabalhador, é toda a família dele ali, né? Sim, então por exemplo, o dependente, nós temos até 18 anos, as consultas, por exemplo, o trabalhador o associado paga R$37, que é a mensalidade. E aí ele tem direito os filhos, menores de 18, e se tiver na faculdade, nós temos convênio com a Unisantos, com desconto de 30%. Então, mesmo os maiores, eles gozam desse benefício, né? Então, é isso. A gente, aproveitando aqui o espaço, até solicita, convoca os trabalhadores para estarem conhecendo o nosso trabalho, que com certeza ele vai se associar ao conhecer o nosso trabalho. Perfeito. Eu chamo o TED para a roda, né? Lembrando que o programa hoje e de hoje até sexta-feira, a gente vai sortear 2 kits aqui com as obras do Lumarini, né? O aventureiro que esteve aqui com a gente entrevistado, assim, são 2 livros e um DVD. Então a gente vai sortear 2 pessoas que estão participando com a gente do programa, acompanhando, para poder ganhar esse kit. São 2 hoje, 2 amanhã, 2 na quinta, 2 na sexta. Então até o fim da semana a gente vai ter esse sorteio desses kits. E, Ted, temos interatividade, temos participação. Só para lembrar que para participar tem que clicar no videozinho e mandar pelo menos um bom dia para poder estar participando. Só assistir e não mandar, não interagir, não está concorrendo, né, Anderson? Exatamente. Ted? Bom, quanto às interações, Marcelo Dias, bom dia, um ótimo programa a todos. Odete Carvalho, bom dia a todos, um ótimo programa. Fábio Luiz, bom dia. O Celso Leite assistindo o programa, um grande abraço ao Celso. Também a Sônia Maria Santos acompanhando esse 3 em Pauta. Mais mensagens aqui. A Sônia Maria Santos, inclusive, mandou mensagem. Bom dia, 3 em Pauta. Ótimo programa a vocês. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia a todos da Rádio Ômega. Alcides Catarino, bom dia a todos. Bom programa. Eu queria aproveitar, fazer 2 perguntas em uma para o Ademir, que é a seguinte. Ademir, primeiro, eu queria que você falasse o seguinte, você falava da mobilização dos trabalhadores, da aproximação do trabalhador com o sindicato. Eu queria saber o seguinte, houve muita perda de associados nos últimos, sei lá, no último ano, nos últimos 2 anos, não sei se você tem esse cálculo aproximado. E outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, muitas vezes, isso vale para qualquer área de atuação, o empregador
se aproveita da boa-fé e da necessidade de salário que o empregado tem para, digamos, impingir certas coisas que às vezes não são da sua alçada ou que não que vão além do seu horário, vão além, às vezes, até do que ele pode fazer naquele momento. E com a pandemia, como o sindicato lida com os profissionais ligados à saúde, isso certamente se aumentou não só por necessidade da pandemia, mas por necessidade do empregador juntando uma coisa na outra. Houve muitas queixas de trabalhadores da saúde junto ao sindicato com, de repente, abuso de trabalho, além do que a pandemia já provoca naturalmente? Então, em relação aos associados, na verdade, a média de associados se mantém. Graças a Deus, nós conseguimos manter. É óbvio que tem aqueles dispensados, né, que saíram da área, mas uma boa parte nós recuperamos até por conta desses convênios também, né? Agora, quanto à relação empregado-empregador, nós realmente temos muita dificuldade, porque existem hospitais, aí nós falamos tanto nos particulares quanto nos filantrópicos, que não dão o devido valor ao trabalhador da saúde. Por exemplo, no início da pandemia, nós tivemos no Hospital Irmanduce, lá na Praia Grande, a questão dos EPIs. Então, eles estavam dando capa de guarda-chuva, de chuva, e nós somos ao Ministério Público do Trabalho, justamente para que eles cumprissem, né, concedessem os EPIs. Foi uma discussão ali inicial muito grande. Não só com o Irmanduce combinou com o Ministério Público do Trabalho, mas também tivemos problema com a Ana Costa, lá na área de São Sebastião, no litoral norte, o Ministério Público também esteve atuando. Então, esse período de pandemia, o trabalhador, até se encaixar mesmo, todo mundo sofreu, né? Mas a nossa preocupação era exatamente essa, dos EPIs, né? Da concessão dos fornecimentos de EPIs, para que o trabalhador pudesse desenvolver seu trabalho. Muitos hospitais deram trabalho, como eu disse. Agora, em relação a direitos mesmo, né, trabalhistas, nós temos nossa convenção coletiva, em que temos 60 cláusulas para o trabalhador, né, de benefícios. A maior parte dos hospitais cumprem a convenção, na realidade, mas ainda tem algumas clínicas, que nós também representamos, trabalhamos em clínicas, laboratórios, consultórios, de que não acompanham isso, né, que muitos não seguem também a convenção. E aí, onde entra o sindicato, a diretoria sempre está cobrando, e aí nós temos aqui lá o nosso e-mail, e onde o trabalhador está sempre consultando. Isso é muito bom. Para nós é uma forma de manter esse contato com o trabalhador e as contabilidades, de uma forma geral, na questão de clínicas e laboratórios, elas têm muitas dúvidas e, às vezes, desconhecem a convenção. Ou então, a contabilidade até manda para o patronal, mas o patronal não quer cumprir. Né? Sim, isso tem muito. E tem muito disso, não é que a contabilidade não atue, é que ela fala, já tem que cumprir essas cláusulas. Mas o empregador acha que não vou cumprir e deixa correr para o judiciário. Então, nesse ponto que a gente atua aí sempre, com o nosso juiz, como eu disse, e administrativamente nós temos resolvido também muitas questões, viu Ted? Só de uma questão que até que a gente conversava um pouco antes do programa começar, porque os profissionais da saúde, eles foram tidos como prioridade na vacinação lá no começo da campanha de vacinação. E agora, na hora do reforço, poucos lugares falam disso. Os profissionais da saúde terem prioridade também no reforço da vacinação. Isso é mais uma luta aí sem encampada aí pelo sindicato? Então, foi bem lembrado. Nós, na verdade, não temos conhecimento dessa... Haveria de ter, né? Por exemplo, nós estamos falando de 80 anos, né, de idade. São Paulo já está com 70 e já teve, o trabalhador da saúde tem a preferência, não é? Então, como nós iniciamos lá atrás o processo, haveríamos também de iniciar agora no reforço, também tendo assim. Mas nós já, obviamente, vamos fazer contato com o secretário da Saúde, não é? Para tomar conhecimento e para ver qual é o posicionamento dele sobre isso. É isso, o porquê, de repente tem um porquê também. Não é? Achamos que deveria ser dessa forma. Mas o sindicato, sim, vai atuar
em relação a isso, para poder esclarecer até os seus representados. Perfeito. Anderson, vamos para um recadinho agora? Vamos, daqui a pouco a gente volta. Recadinho, então, da Célula Mater. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas, 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá aí, esse foi o recado do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Cris? Pois é, presente. E lembrando que agora tem a unidade Ela, para nós mulheres, e nós estamos entrando aí já no mês de outubro. Então, você mulher aí, além dos exames de mamografia que você tem que fazer, também não esqueça de fazer seu preventivo. Então, se você quiser marcar um horário, não quiser fazer no seu médico, você pode ligar lá no Laboratório Célula Mater e agendar, horário agendado, você pode fazer o seu preventivo lá na unidade Ela. Conheci a unidade Kids. Conheceu? Conheci. Ah, é minha Bom paixão, barato. unidade Kids. Você Bom conhece barato. lá, seu Ademir? Então, nós estivemos lá no dia que fomos conversar com a FAP, ela estava lá no 15, mas é muito, muito bom, muito bonito. Barato. Graça que Olha, muito legal. A criança vai lá e se toma vacina, sem problema, né? Eu adorei a sala do astronauta. Eu fui lá, eu Bastante, precisei barato. fazer o exame, eu fiz lá, eu adorei. E a do Eu futebol adorei. todo tem um bocado de As bola bolas, assinada. a camisa os do jogadores, Cosmos lá, muito Olha, Ganhei legal. até medalha quando eu fui fazer o exame de sangue. É uma grande, Até medalha. é uma grande ideia dele. Aliás, um abraço ao doutor Carlos e também para a Fátima. Vamos falar um pouquinho, hoje está iniciando o pagamento de um processo que teve uma luta, foi uma luta grande contra a Intermédica, né? Vamos dar uma relembrada, o que foi esse processo? Então, em 2004, a Intermédica veio para o Frei Galvão. E como é um plano de saúde, eles aplicavam a convenção coletiva do Sindicato de São Paulo, do Estabelecimento de Saúde, com o SINANI, que é a parte econômica do plano de saúde. Mas, na verdade, enquanto atuando em Santos, na região, a convenção a ser aplicada seria a do Sinta Saúde, e não também com o SINANGE, e sim com o SINOSP, que representa os hospitais particulares. No início, eles alegavam que não era hospital e que não tinha que cumprir. Aí fomos ao Ministério do Trabalho, à época, a doutora Rosângela, que era delegada, e ela mesma falou assim, mas se você atende Unimed, atende plano de saúde, outros, é um hospital, e é realmente um hospital. E por ali que iniciamos. No termo de audiência, encaminhamos para o judiciário e ganhamos o processo. E a partir daí, só que eles continuavam não aplicando. Então, esse processo de 2004, na verdade, nós entramos em 2009, você veja, porque tinha ali a prescrição quinquenal, não é? E em 2009 entramos, ganhamos o processo, foi para o TST, e agora retornou para a execução. Mas até veja bem, no que nós fizemos, em 2009 entramos com esse, já está resolvido, entramos com outro em 2009 e 2014, 2014 a 2019, e 2019, então, eles continuam cumprindo. Então, você veja, todos os trabalhadores do Frei Galvão, mesmo que esteja entrando agora, têm direito à nossa convenção. Eles agora pagaram esse processo, que eram 120 trabalhadores à época, mas nós só conseguimos pegar a documentação e assinatura de 42. Por que isso? Porque, na verdade, nós entramos com um substituto processual. Mas o juiz, ele não, quem vai ter que habilitar os trabalhadores com procuração tudo individualizado, né? Mas, bom, tudo bem, como é que eu vou achar agora o pessoal de 2004, 2009, lá que muita gente saiu? Deve ter poucos que nós estamos vendo ainda. Mas fomos atrás e conseguimos recuperar os 42, e esses 42 estão recebendo, a partir de hoje, os valores da ação. Olha que foi eles estão aqui super alegres, porque num momento desse, a pessoa pegar um dinheirinho, né? Então, hoje, 8 horas da manhã... Às vezes cai até no esquecimento, né? Para ter uma demora. Então, eu teve hoje, de manhã, chegar 8 horas, já tinha gente esperando. Então, nós já começamos a pagar 8 horas da manhã, a primeira, né? E depois vieram mais umas 10, e também já receberam, aí tiraram foto com o doutor Júlio, com o jurídico e tal, e se encontraram também, porque, na verdade, muitos não se viam há muito tempo, né?
Então, isso dá prazer, né? Eu acho que eu vou fazer sindicato, na verdade, eu já estou vivendo há 30 anos, é isso, é estar atuando em benefício do trabalhador e estar participando com ele disso tudo. Então, você veja, nós estamos convocando, na verdade, também os trabalhadores que não trouxeram documentação. Eles podem entrar, se habilitar, entendeu? Então, a partir de agora, quem estiver nos ouvindo, ou quem conhecer alguém que trabalhou, pode ir ao sindicato e assinar a procuração e levar a documentação. Nós vamos mandar para o juízo habilitando no processo. É óbvio que o juiz é que vai definir se cabe ou não nesse momento. Mas nós já temos um caminho bem andado. Então, para esses 80 e poucos que faltam, tem uma jurisprudência já. Já tem mais uma. Os outros vão começar o processo agora. Mas, começar não, já começamos, mas à medida que vai saindo, eles vão ter que se habilitar. Nós, sindicato, antes era diferente. Nós recebíamos e pagávamos por empregado. Hoje não, hoje se ele não se habilitar, o sindicato também não consegue pegar, entendeu? Aliás, isso é uma outra coisa da reforma trabalhista, né, que colocou o empregado numa condição totalmente desfavorável, porque se ele entra na justiça contra o empregador e perde, ele tem que arcar com tudo. E isso acaba inibindo o empregado de entrar com ação contra a empresa, porque o que acontece ali, a gente sabe que os tribunais não são 100% certinhos na hora da concessão da decisão, né? Sabe, o nível de interesses que tem também, né? Então isso acaba inibindo o trabalhador de entrar com uma ação que pode redundar num gasto enorme para ele, né? Então, inclusive os advogados tiveram uma grande redução, porque você, por exemplo, atende um cliente, que tem situações que são muito discutíveis também, né? Não é tudo que se coloca que vai ganhar, né? Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? Vou pedir, por exemplo, se eu vou entrar com ação individual pedindo adição de insalubridade, muitas vezes a pessoa acha que está ali no grau insalubre e não está. O laudo técnico indicam que não, né? Mesmo em hospital, nós temos essa dificuldade, né? Por exemplo, tem um hospital que paga para todo mundo já para não ter esse problema. É o caso da Santa Casa de Santos. Ela paga adição de insalubridade para todos, mesmo administrativos. Mas os outros não, os outros só pagam para aqueles no qual o laudo técnico definiu o grau, né? Então, esse é um exemplo que eu estou dando da dificuldade do trabalhador acionar o judiciário nesse momento. Saindo de trabalhador, mas como o sindicato representa a saúde, né, na cidade, eu queria que o senhor achou do plano Unimed, que praticamente cancelou todos os atendimentos emergenciais nos hospitais da região para que seja atendido somente no hospital da Unimed, sendo que a gente tem vidas e mais vidas, né? Imagina todas as... Eu não tenho agora o número exato do número de vidas na Unimed, mas todas elas seriam atendidas no mesmo hospital. O que o senhor acha disso, presidente? Então, eu acho que muito errado, porque esse hospital é para o sindicato, né? Você veja que até dificuldade, não entendi ali, até dificuldade para você entrar ali. É uma rua escondida. É uma rua escondida e estreita, né? Então, é óbvio, eu estou falando em relação a pessoal ir ao hospital. Agora, em relação ao atendimento, eu, por exemplo, tinha o plano de saúde da Unimed, né? E por conta disso, porque nós tínhamos, qualquer hospital você ia. Eu não acredito que aquele hospital vai suportar também tantas vidas, que na verdade milhões de vidas que tem a Unimed. Tem o número exato aqui, estou tentando entrar, mas não... milhões, a Santa Casa está em torno de 150 a 200 mil. A Unimed muito mais. Só para eu entender, assim, existe uma orientação da Unimed voltada para isso? Eu pergunto até porque, recentemente, minha mãe teve na casa de saúde, ela tem Unimed, que foi atendida de forma normal. A Unimed não são mais atendidas nos hospitais, eles não estão mais atendendo. Então, essa também, eu não tenho informação, estou seguindo a sua informação e já de pronto entendo que não é bom, não seria o ideal para os usuários, né, da Unimed. Mas nós temos também o plano de saúde de Santa Casa que está dando também, tá competindo aí, e também outra dificuldade, que a Santa Casa também levou tudo para os ambulatórios, tudo para atender só lá.
também não abre para outros. A consulta médica, por exemplo, você tem que ir na Santa Casa. Santa Casa que lançou o plano crematório agora. Tá? Então, botou na rua o plano de crematório, né? É verdade. Construindo lá. Olha, lá esse trabalho do Aerovaldo, da equipe, é muito bom. Nós estivemos vendo lá o crematório, é um novo produto que se oferece, né, à população, e nós temos, inclusive, aí negociando uma parceria com a Santa Casa em relação ao plano de saúde. Nós estivemos conversando, mas iniciamos a conversa, agora vamos ver se avança. O trabalhador da saúde tem aquele problema, tá? Você trabalha na saúde, a gente está sempre ali e acha que não tem plano de saúde, não tem que ter plano, né? Porque tem a facilidade de atendimento. Sim. Então, para nós, sindicato da saúde, é difícil até vender o plano, até fazer plano. Nós também temos, aproveitando, nossas parcerias. Vocês não tinham contato com a Prevent Senior, não, né? Não, né? Pelo amor de Deus. Não tivemos. Nós temos um ambulatório, por exemplo, nós temos convênio com a Geocop, com várias clínicas, e que seria um atendimento ambulatorial, é bom para o sócio. Ele paga os 37 reais e tem 17 especialidades, né? 50 médicos. Isso ajuda muito. Então, por isso nós não trabalhamos com plano de saúde. Nós, sindicatos, ainda não tivemos o plano de saúde para o associado. O Ted quer fazer pergunta. Ted? Gostaria de perguntar para o Ademir o seguinte: ele falava dos planos aí ligados à saúde, né, o atendimento à saúde para o associado. O que atualmente o sindicato oferece para o associado, Ademir? Tem o atendimento, o senhor falou do atendimento jurídico, falou um pouco do atendimento à saúde. O que mais que o associado pode contar com o sindicato no seu dia a dia, quando precisa? Então, nós temos os odontologistas, né? Temos vários convênio com clínicas odontológicas, temos a doutora Rose, que é a nossa dentista já de mais de 20 anos, e tem lazer, né? Nós temos, por exemplo, colônia de férias em Boracéia, aqui no litoral norte, tem chácara lá em Itanhaém, no litoral sul. Tem barraca de praia? Tem a barraca de praia, bem lembrado, nós temos uma barraca de praia no Canal 2, em Serra Negra também temos lá uns 2 apartamentos para o associado. Estamos agora com convênio com Campinas, uma colônia de férias do Sindicato de Campinas, que é nosso parceiro, e várias outras coisas. E estamos, obviamente, como eu disse, aquela questão da ambulância, que é o mais atual. E outro detalhe também que eu esqueci é um curso. Fizemos convênio com a empresa que faz cursos para atender os filhos de associados para reforço. Né? Aula particular. Aula particular para reforço, que nesses 2 anos aí a criança perdeu muito do estudo. Então, agora, a partir de 1º de outubro, nós estamos com essa parceria também com o curso. E, obviamente, vamos procurar outros para beneficiar os nossos associados. Perfeitamente. Doutor Ademir, essa questão que envolveu o prefeito Walter Suman, lá em Guarujá, jogou luz mais uma vez na questão das OS, das organizações sociais, né? Elas têm a sua utilidade, tem muitas sérias, mas tem outras que não são sérias. O que o senhor pensa particularmente desse modelo de gestão da OS? O que pode ser feito para poder melhorar e que tipo de controle tem que ter para evitar casos de corrupção explícitas, como o caso de Guarujá? Então, veja, nós mesmos já desde o início sempre lutamos contra, não aprovamos esse tipo de gestão, por conta de que, até no caso das prefeituras, que até o servidor público ficou prejudicado, né? Porque falta de concurso público, então todas as prefeituras, de uma forma geral, o governo do Estado tem parceria com essas OS. É óbvio que tem as organizações sociais sérias. E a justificativa que dão para a contratação dessas OS é a questão da agilidade na compra. Isso aí até entende, porque você vai no Guilherme Alves, por exemplo, quebra uma coisa do raio-x, demora 1 ano para arrumar. E outras coisas. Nesse particular, a gente entende que a OS pode ser importante.
Mas, obviamente, tem que ter uma fiscalização muito grande, já desde o início, né? Porque isso passa por uma aprovação da Câmara, do Conselho Municipal de Saúde. Existe um início aí que tem que ser bem trabalhado, né? Porque você veja no Guarujá, nós temos muitos problemas com a Provida e a ACN, que são duas OS que estão atuando lá. E já tivemos reunião com eles, com a ACN principalmente, que está atuando lá no pronto-socorro, ainda continua, né? E nós tivemos contato com eles, negociamos os destinos que eles também não estavam aplicando. Então, até agora, não tivemos um retorno, mas a conversa está aberta. Em relação ao atendimento à população, essa fiscalização tem que ser mais forte. Nós, aqui, enquanto sindicato, temos feito isso. Você veja que estava falando agora do Irmão Dulce, que é gerenciado pela SPDM, que é uma OS que ganha fortunas do Estado. Você pode pegar aqui uma das maiores. Tem a Fundação ABC, que são as duas que estão mais controlando, né? Pegando mais projetos, né? Mas todas elas têm problema na justiça. Se você for analisar, você verificar, todas elas têm. Então, assim, em relação ao trabalhador, uma boa parte, a maioria cumpre a nossa convenção direitinho. O atendimento à população, a gente vê que também tem grandes falhas, não é? Então, o que eu diria é que o acompanhamento tem que ser mais, a fiscalização tem que ser mais atuante e fiscalizatória. Por exemplo, essa empresa Provida, ela, na parte dessa também, não recolhe a fundo de garantia, a previdência. Então, o trabalhador fica sem nada. E nós cobramos. Então, quer dizer, o que aconteceu? Houve a intervenção, em abril, nós já havíamos sentado um mês antes com o pessoal da Provida para acertar tudo. E aí a prefeitura fez a intervenção. Aí sentamos com o secretário de saúde do Guarujá, ele falou, mas daqui de abril para frente, ele disse que ia cumprir, realmente cumpriu. O de saúde, né? Não o de educação, né? Você não falou com o de educação, não, né? Estou falando da saúde. Pois é. E aí ele cumpriu da saúde. Aí aqui é um secretário sério. Sim. Então ele falou, de abril para frente, que a intervenção é para os empregados direitinho, realmente está cumprindo. Só que nós tínhamos um retroativo ali desde o início, 2017, bem lá atrás, que ficou em prejuízo para o empregado. Então nós estamos agora entrando com uma nova ação, você imagina, para cobrar o direito dos trabalhadores em relação a esses anos anteriores. Pode beber água, Sademir. Enquanto isso, o Alcides está aqui também com a gente, mandando um abraço, bom programa. O Alexandre Villanova também está aqui acompanhando. E tem sorteio, né, o Anderson? Isso, tem sorteio. Na sexta-feira. Tá... Então, dá tempo ainda, manda seu bom dia, manda um oi, que é para poder estar colocando aí o seu nome na sexta-feira e concorrendo ao kit do Lumarini aí, que é um belo kit. Pode continuar, Sademir. Então, o que acontece agora? Nós ficamos, durante esses 4 ou 5 anos, cobrando da empresa, vê que a dificuldade, cobrando da OS o cumprimento da convenção e também o recolhimento de fundo de garantia, de previdenciário. E nesses 5 anos, a gente não conseguiu que eles cumprissem. Mas por que demorou tanto? Não, a gente, na verdade, está fazendo nosso trabalho que o jurídico nosso está atuando, né? É que a gente estava tentando ver administrativamente, porque é uma forma melhor para o trabalhador. Eu resolvi a coisa de forma administrativa, que não vai demorar tanto. O judiciário demora muito para resolver. Sim. E em relação à SEN, também estamos nessa mesma situação. Então, eu acho que as OS, já desde o início eu falo isso, precisa de mais fiscalização e precisa, na realidade, da população também tem que também atuar mais, né? A gente reclama, mas poucos vão para a rua para reclamar. Sem dúvida. Na verdade, a gente só reclama. Esse ponto do trabalho do Ministério Público também é muito importante, né? Essa vigilância que o Ministério Público faz também acaba sendo bastante importante. É verdade. Então, a gente atua muito junto ao Ministério Público do Trabalho e olha que eles dão retorno, sim, eles estão atuando conosco, tanto que
nós já tivemos esse caso que eu falei do Manduça, agora recentemente estávamos com dificuldade de negociar com a Prefeitura de São Sebastião, não, com o Hospital de São Sebastião, que está sob intervenção, e aí fomos ao Ministério Público do Trabalho e numa negociação direta ali conseguimos fechar o acordo lá. Então, a participação no Ministério Público tem sido muito benéfica para nós. Anderson, tem mais pergunta? Eu tenho mais uma pergunta, assim, para o doutor Ademir, pensando que daqui para frente, né, essa pandemia que trouxe tantos desafios para todas as categorias, para os médicos, sobretudo, né, como é que vai ser o daqui para frente, assim, como é que vocês imaginam a importância do trabalho do médico, dos profissionais de saúde nesse contexto pós-pandemia e, particularmente, do trabalho do sindicato, assim, pensando justamente no acesso que tem aos hospitais, ao diálogo com os administradores, como é que você imagina isso daqui para frente, diante do que foi demonstrado da importância do trabalho do profissional de saúde? E ainda acrescento, qual vai ser o maior desafio do sindicato agora daqui para frente? Nós acho que temos algumas lições disso tudo. Acho que nós todos, não é só no trabalho do SES, nesse 1 ano e meio aí de pandemia, nós, enquanto pessoas, aprendemos muito. E o trabalho do SES também passou por isso tudo, e, graças a Deus, óbvio que houve óbitos, mas a gente, o trabalhador conseguiu levar, e olha que foi uma luta terrível, mas os trabalhadores de saúde jogaram até sob riscos, né? E, óbvio, quem está na saúde é porque gosta, na verdade, né? Não é por salário, nada. O trabalhador de saúde, ele vive mesmo. O exemplo é de que nos hospitais você vai pegar trabalhador com 20, 30, até 50 anos de serviço, você imagina, porque ele se adapta, ele vai vivendo aquilo e em contato com o paciente, cuidando, ele se dá bem nisso. Eu acredito que daqui para frente, obviamente a coisa se acentuando mais, nós vamos ter um trabalhador mais qualificado, né? E aproveitando isso também, estamos fazendo curso para poder o trabalhador se aperfeiçoar. Qualificação, né? Isso. Também vamos iniciar logo o curso, não temos ainda, mas vamos logo também iniciar. E eu acredito nisso, que a partir de agora, nós, todos enquanto população, e nós enquanto trabalhadores também, vamos, como que eu digo, vamos viver mais, né? Eu acho que viver mais juntos, acho que também até a questão afetiva, não é? A questão do médico, enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem, já aprenderam muito também com essa pandemia, e, se Deus quiser, a nossa expectativa é de que a coisa avance. Em relação à dificuldade de negociação, nós vamos continuar tendo, sim, porque nós esperamos que essa inflação seja controlada, né? Porque, na verdade, não é inflação oficial, né? 10%, 10,4% que está a inflação. Mas para você recompor, para você conquistar esses índices, nós temos as dificuldades. Eu espero que mais para frente a gente consiga trazer o empregador também, essa parceria, porque um depende do outro, né? O sindicato depende das empresas que contratam, da mesma forma hoje nós estamos até tentando trazer também um patronal para a discussão e fazer ver que não é só o lucro, né? Porque essa questão do lucro é que atrapalha essa relação capital-trabalho, né? E essa pandemia, a crise, doutor Ademir, o TED também está acompanhando a gente, eu acho que deixou claro, de forma inequívoca, a importância do SUS. Sistema Único de Saúde, sistema universal, plural, está aí para todo mundo e tem que ser o mais eficiente possível, poder atender melhor o máximo de população. Isso que a participação do SUS nessa pandemia, eu acho que foi vital. Se não fosse o SUS, não sei o que aconteceria, não sei o que seria da gente se não fosse o pessoal do SUS na intervenção. Aí tem questão de custeio, de repasse, tem toda a questão, uma engenharia administrativa para poder ser solucionada, mas eu acho que a pandemia deixou
esse recado SUS bem é um claro. sistema que funciona. O problema são os administradores nas regiões. Determinadas Exatamente. regiões é que não funcionam. Exatamente. Então, mas é aquela Né? questão que eu falei, né? Por exemplo, os conselhos municipais de saúde, Tinha que ter a população, a participação da população. então, mas não Sim. participa. Nós participamos do Conselho de Saúde de Santos e defendemos o SUS desde o início. Nós, no início lá do SUS, aliás, lá atrás se tinha uma dúvida se a coisa seria, porque eu lembro que antes era para atender, tinha que estar com a carteira registrada, era uma dificuldade. Então o SUS veio se aperfeiçoando. Então, poxa, aí o atendimento SUS agora o que está acontecendo? Com o plano de saúde caro do jeito que está, a população está vindo para cá, para o SUS, e o dinheiro não vem, né? Então a dificuldade que tem, na verdade, os gestores para poder fazer a coisa funcionar. E a Mas aplicação do dinheiro também. entendeu? Né? Exatamente. Mas eu acho que foi outra coisa que foi provada, né? Que o SUS é necessário, é um bom atendimento. Ele e deve se faz ser necessário. E assim, é uma falsa ideia achar que o plano de saúde é maravilhoso. Nada. Que não é, tem problema também. Com certeza. Na hora que você mais precisa de um plano de saúde, o plano de saúde não funciona para você. Verdade. E o plano de saúde, o objetivo dele é vender, porém não use o plano de saúde. Do que é. Vende, compra, Dificuldades agrega número de vidas no plano, porém não quero que use. O plano de saúde. Então, infelizmente, É por aí. é assim. Agora, o que a gente precisa é de pessoas que estejam à frente dos municípios, preferência os secretários de saúde, que olhem com mais carinho para o SUS e façam funcionar. E a população chega lá numa policlínica, como acontece muito aqui em Santos, olha, vim buscar meu medicamento da pressão, do diabetes, enfim, não tem. Volto quando? Não sei, mês que vem. Não, você não tem que aceitar isso. Tem que lutar, tem que brigar. Não está conseguindo agendar, tem que brigar. Porque a gente vê muitos profissionais em policlínicas, Sademir, que sentam lá e não querem atender. Não querem atender. A gente vê. O Anderson sabe, às vezes ele até olha para mim meio assim, porque eu sou usuária do SUS e eu vejo muita coisa errada. E eu chegava aqui e ficava falando. Então ele às vezes até olhava meio assim, menos, Cris. Mas a gente tem que fazer isso, tem que ir em busca, não dá para ficar aguentando. Eu via gente idoso, gente, assim, casalzinho idoso indo buscar medicamento, que você tem que tomar todo mês, e pessoa da farmácia chegar e falar, não sei quando vai ter, volta mês que vem. Eu falo do controle, né, Cris? A gente... Humanização está precisando no SUS. Porque você... Se existe o projeto, né, que tem que ser mais acompanhado e tem que ter mais investimentos, na realidade, não é? Exatamente. Então a gente tem esse problema mesmo. Eu já vi pessoas da família ter essa dificuldade de pegar. E principalmente muitos profissionais ali que fazem agendamento, atendimento, né, ao público, não pensar que quem está no SUS não faz nada da vida. Porque eles acham que, é SUS, deve ser desempregado. Não, tem muita gente que trabalha, né? E precisa do SUS porque não tem um dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, não é assim, vem até a 1, até as 2, volta amanhã. As coisas não podem ser desse jeito também, não. Com certeza. O Alcides Catarina, ele está perguntando, o sorteio será hoje? Não, Sim, Alcides. sim. É hoje? Todo dia vai ter sorteio. É todo dia? Eu achei Todo que era dia vai ter sexta. sorteio. Opa! Alcides, eu falei errado, então. Eu falei que o sorteio era na sexta. O Ted tá Sim. com a lista dos nomes lá, os números, né? Porque a gente vem pegando desde ontem. O pessoal participou do programa de ontem também, participou na última sexta-feira. Esses todos estão na lista. É só chamar 2 números agora que o Ted vai falar. Eu achei que o sorteio era só na Não, sexta-feira. tem hoje, tem amanhã, tem quinta e tem sexta. Gente, eu tô virando turista no 3 de pauta, mas tudo bem. Então vamos ao sorteio, porque a gente já tá em cima da hora, né? Ted, vamos Vamos lá. perguntar aqui pro Dr. Ademir. Vamos lá, 2 números, Dr. Ademir, entre 1 e 35. de 1 a 35. 2 números, por favor. O 16 e o 18. 16 e 18. Vamos lá. 16. Olha, eu vou jogar no bicho. Olha só, 16. José Luiz Borges. Um grande abraço ao José Luiz Borges. E o 18? E o 18, Ivani Cardoso. Nossa! Legal, 2 figuras importantes aí do nosso jornalismo atual. Também ouvintes do 3 em Pauta participaram com a gente. Também vou ganhar os kits. Amanhã tem sorteio? Amanhã. Alcides, quinta. amanhã tenta de novo. Eu sei que Esse você participa sempre. Amanhã você tenta de novo. Valeu. Ted, meu amigo, obrigado pela participação, viu? Um abraço. Amanhã estamos juntos mais uma vez. É isso aí, meu amigo. Grande abraço. Muito obrigado a você.
a Cris, ao Ademir, pela participação muito esclarecedora, falando das novidades, da realidade que o Sintra Saúde vive, falando de passado, de presente e futuro. E é isso que se propõe o 3 em Pauta sempre, falar da atualidade, mas sempre com o pé no futuro. Um abraço. Com certeza. Sr. Ademir, Tudo bem, obrigado pela presença, viu? Obrigado por participar com a gente. Sucesso na gestão aí. É uma tarefa bem significativa suceder o Paulo Pimentão, uma figura tão importante que tão marcou o sindicalismo aqui da nossa Baixada Santista, sucedê-lo. É uma tarefa, mas certamente bem desempenhada por vocês. Um abraço. Eu agradeço o convite e estarei à disposição quando precisar. Foi bom até a questão como falou o Ted, né, do passado, do presente e do futuro. Eu acho que é assim que a gente caminha, né? Então, eu agradeço mais uma vez o convite e estaremos à disposição. Ademir, quem quiser entrar em contato com o sindicato, até que tiver algum parente, alguém relacionado a esse processo, e também para conhecer o sindicato, qual o telefone? É o 3202-8074. Temos aqui também o nosso e-mail, né? sintrasaude@uol.com.br e nosso site www.sintrasaudesantos.org.br. E o profissional de saúde que queira conhecer para se associar, ele pode ir lá conhecer o sindicato? Isso, Avenida Ana Costa 70, ao lado da Igreja Coração de Maria. E eu faço questão que vão mesmo, porque nós temos ali uma área muito boa, nosso pega da Ana Costa até a rua Antônio Bento, né? Temos lá uma casa no fundo, que estamos agora reformando, temos o salão de festas. Que é muito bom. Que é muito bom, legal. Então, a gente pretende, na verdade, nesse mandato aí, obviamente, fazer uma reforma, tá? Deixar que é um local muito gostoso, e quem já fez festa lá, ou quem participou, sabe o que eu estou falando. Tá certo. Perfeito. Ademir, obrigada também pela sua participação. Anderson, obrigada. Ted, a todos que participaram aqui. O Alcides fala assim, já tenho a minha senha preferencial. O Alcides é VIP já, em toda a programação da Rádio Ômega. Obrigada, Marcelo. Amanhã, 3 em Pauta está de volta. A gente fica por aqui. E você que está em casa, nosso muito obrigado e cuidem-se. Valeu, gente. Até amanhã.